Viu como se faz? Viu como se faz? Tão fácil, tão gostoso, você pode fazer! E aí, programador, tudo bem? Aqui quem fala é o Lucas, você está aqui em mais um vídeo da nossa playlist de Vue.js, né, o nosso curso gratuito. E no vídeo de hoje eu quero mostrar um pouco para vocês a parte do HTML mesmo do Vue, tá? A gente vai trabalhar ali dentro do HTML, a gente vai criar mais componentes, vai usar alguns formatos que o Vue deixa a gente usar dentro da aplicação. E no finalzinho eu quero mostrar para vocês uma propriedade nova, né? Uma função que a gente consegue mandar de um componente para o outro. Mas vamos começar brincando com o HTML ali, tá? O que eu quero mostrar para vocês hoje? Eu quero separar tudo isso que a gente fez em um componente novo, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar um componente. Como é que a gente cria? Criar um arquivo novo aqui, ó, na pasta componentes. Vou pôr o nome do arquivo de conhecendo Vue. Conhecendo Vue.vue, tá? Conhecendo Vue.vue. E aqui, ó, a gente tem que criar aquela estrutura lá. Lembra? Template, script e style. Se você instalou aquela extensão que eu pedi, o Vector, se você escrever somente Vue, ele já cria aqui, ó, pré-pronto pra gente, tá? Então a gente já consegue usar aqui essa estrutura. O que eu vou fazer aqui então? Eu vou criar uma div, né? Lembrando que a gente sempre tem que ter algum elemento que vai abraçar tudo. E dentro dele eu vou pôr tudo que a gente fez até agora. Tudo mesmo, tá? Então, aqui no nosso script eu vou pôr o nome dele de conhecendo Vue. Agora a gente precisa pegar o data e os methods. Então vamos lá, data e methods. E o componente também, né? Vou roubar tudo aqui. Beleza, então aqui ó, eu tô chamando o componente Hello World, mas eu não importei ele, tá? Eu sempre tenho que importar o componente quando eu for usá-lo. Beleza, então eu tenho aqui ó, uma div com conteúdo, beleza. Agora aqui ó, se eu salvar, ele vai limpar tudo para mim, porque não tem mais nada aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou importar esse componente novo, então import conhecendo Vue. From components conhecendo Vue. Beleza. Então eu vou agora colocar os componentes que tem dentro desse componente, que no caso é o conhecendo Vue. Então aqui no meu app eu posso chamar conhecendo Vue. Deu um erro, vamos lá. Módulo não encontrado. Não posso encontrar /componentes Hello World. Ah, por quê? Porque aqui dentro do meu conhecendo Vue, eu estou importando o Hello World do ponto /componentes Hello World. Mas eu já estou na pasta componentes. Então, ponto barra, na verdade, ele está procurando na pasta componentes dentro do componentes. Então, só eu apagar aqui. E pronto, ó, já funcionou. Vamos ver se está funcionando tudo? Está funcionando tudo. Então é isso aí. O que a gente tem então no nosso app.vue? A gente só tem o conhecendo Vue. O que eu quero fazer aqui? Eu quero fazer uma alteração entre componentes, tá? É isso que a gente vai aprender hoje. Então, eu vou criar um botão. Abrir conhecendo Vue. Esse botão ele vai ser responsável por mostrar esse componente, tá? Como é que a gente faz isso? Eu vou criar aqui o data de novo, né? Porque eu removi e coloquei em outro lugar. Então, lembra, data é sempre data, função e return. Componente atual é igual a nada, certo? Componente atual é igual a nada. E aqui eu vou fazer uma função, então vamos fazer a função primeiro. Methods, abrir conhecendo Vue. E o que essa função vai fazer? Ela vai alterar o meu componente atual. Então, this.componente atual é igual a... Aí a gente vai pôr aqui conhecendo Vue. Vamos pôr o nome igualzinho? Fica mais legal. Beleza, salvei aqui e vou colocar um @click aqui e botar o nome da função, abrir conhecendo Vue. Bom, como você pode ver, nada aconteceu. Por quê? Agora eu quero fazer a mágica acontecer. Então, como é que a gente faz isso no Vue? Para eu não mostrar um negócio, só mostrar quando eu quiser, como é que a gente faz isso? Eu vou usar uma diretiva do Vue que chama vif. Tá? Então, o que eu faço? Ó, vif é igual, e aí eu ponho uma condição. É tipo um if mesmo. Então, o que a gente vai pôr dentro desse vif? A gente vai pôr componente atual é igual
a conhecendo view. Aí, então ele sumiu aqui, porque ele entrou dentro do VIF, né? Deixa eu quebrar o componente aqui. Um jeito fácil da gente separar um conteúdo HTML é a gente quebrar ele aqui, ó. Todos os parâmetros a gente quebra uma linha para cada um deles, que fica mais fácil de ler. E aqui eu vou pular uma linha, conhecendo view, beleza? Então o que vai acontecer aqui? Se eu clicar aqui, ele vai abrir o componente para mim, né? E agora ele não vai alterar nada, mas eu posso fazer aqui, ó, toggle conhecendo view. Vou mudar o nome da função, tá? Toggle conhecendo view. Então eu posso fazer o seguinte, ó, if this componente atual é igual a conhecendo view, se já for isso, então ele vai retornar, retornar não, ele vai definir o valor novo, né? Então vamos fazer o seguinte, const valor novo. O valor novo, ele vai ser baseado nessa condição aqui. Se ele já tiver o valor que a gente quer, então o valor dele vai ser nada. Então ele vai voltar a ser vazio. Se não, ele vai ser conhecendo view. Tá, vamos quebrar aqui para ficar fácil de entender. E aí a gente só põe this.componente atual é igual ao valor novo. Agora sim, ó, se eu clicar aqui, ele vai abrir. E se eu clicar aqui, ele vai fechar. Porque se o componente atual for conhecendo view, aí ele vai zerar o componente atual. Beleza? Então agora a gente aprendeu a usar o VIF. O que o VIF faz no fim das contas, né? Se a gente inspecionar o elemento aqui, você vê que tem um body, tem a tag no script, né, que a gente já viu. Aqui dentro do app, ó, dentro do app ele só tem o botão mesmo, né? E o legal aqui que o view, ele, ó, tá vendo? Ele não tem a função clique aqui, então é muito difícil de você tentar desvendar o código, né? Isso que é o interessante do view também. Ele tem um botão solto aqui, beleza. Mas olha que legal, só tem um botão. E se eu clicar aqui, ó, criou uma div com todo o conteúdo dentro. Mas, por exemplo, se você me perguntar, Lucas, mas eu quero que a div fique aqui, mas que ela não fique visível. Tem como? Tem como. A gente usa uma outra diretiva no lugar do VIF que se chama vshow. Nesse caso, até eu dar F5 aqui. Nesse caso, ó, a div ela vai estar aqui. Aqui, ó. No caso, a div ela vai estar aqui, mas ela vai estar como display none. Então, se eu arrancar aqui, ela aparece, ó. Mas ela vai estar disponível aqui para você. Então, na verdade, esse componente ele vai estar sendo sempre renderizado. Ele só não vai ser mostrado na tela usando o vshow, tá? Então, se você pôr o VIF, aí ela só vai ser renderizada se necessário. Isso é bom porque vai consumir menos da aplicação, tá? Se a aplicação for muito grande, eu particularmente uso muito mais o VIF do que o vshow, mas depende muito da situação, na verdade, né? Então, o que a gente vai fazer aqui hoje? Ó, a gente já aprendeu a esconder isso daqui e agora a gente vai abrir uma lista. Então, a gente vai criar dois componentes, né? Um vai mostrar esse conhecendo view e o outro vai mostrar o lista. Então, vamos lá. Vamos criar um componente novo. Lista de tarefas.view. Abri o arquivo, escrevi view, dei enter. Ele já criou para mim o template. Então vamos pôr o nome dele aqui. Lista de tarefas. Por hora só, né? É suficiente. Vamos só criar uma div aqui. E botar aqui. Esta é minha lista de tarefas. Pronto. Tá, agora eu vou importar então esse componente novo que a gente acabou de criar. Import lista de tarefas from .components lista de tarefas.view. E aqui nos components, lista de tarefas. Beleza, agora eu posso renderizar ela aqui. Então, lista. Você vê que ele deu para mim um atalho aqui desse lista de tarefas com esses tracinhos? Porque quando a gente cria um componente com... O nome disso aqui é camel case, né? Que começa com a letra maiúscula e aí quando você termina a palavra, tipo teste de aplicação, o view ele detecta que cada letra maiúscula é um hífen, então você pode renderizar o componente dessa forma aqui. Mas eu tenho o costume de renderizar com o nome original, então tipo se eu colocasse conhecendo view, também funcionaria para renderizar o mesmo componente, tá? Vamos lá, lista de tarefas. Muito bem, então essa é a minha lista de tarefas.
Então ele está renderizando o botão, não está renderizando o conhecendo view e está renderizando a lista de tarefas. O que eu quero fazer? Eu quero que ele mostre os botões para mim e quando eu clicar ele vai intercalar entre eles. Então eu vou criar outro botão aqui. Abrir lista de tarefas. E aqui eu vou botar um clique. Toggle lista de tarefas. E a gente pode usar uma função bem parecidinha aqui. Lista de tarefas. Lista de tarefas. E aqui então a mesma coisa. Então if componente atual lista de tarefas. Ah, não fechei as aspas duplas aqui. Aí. Então, abrir lista de tarefas, abre e fecha, abrir conhecendo view, abre e fecha. Se eu abrir os dois, não vai abrir os dois, porque o componente é um só. Então, quando eu clicar aqui, ele vai inverter entre um componente e outro. Se eu clicar de novo, ele fecha. Mas eu queria fazer diferente. Faz de conta que você está criando um sistema operacional e esses abrir conhecendo view e abrir lista de tarefas é o botãozinho dos aplicativos, né? Como é que a gente faria para intercalar isso daqui e o botão sumir quando a gente abrir o que a gente quer e ter o botãozinho de fechar nele, né? Nesse caso, primeiro eu vou arrumar a função aqui que eu mostrei para vocês a forma como a gente faz correndo, mas na verdade dá para a gente melhorar isso daqui. Porque a gente pode simplesmente trocar aqui, ó, toggle, a gente pode criar uma função universal que vai resolver tudo. Então, toggle componente. A gente vai receber o componente via parâmetro. E aí a gente pode usar exatamente a mesma função. Só que em vez da gente colocar fixo aqui, conhecendo view, a gente pode colocar componente. Inclusive componente não, vamos pôr nome aqui, né? Que é o nome do componente que a gente quer. Então essa função aqui já resolve no caso das duas. Então a gente tem um reaproveitamento de código aqui, né? Então aqui nesse caso a gente mudaria esse função para lista de tarefas, a gente coloca como parâmetro e aqui a gente coloca conhecendo view. Vamos ver? Aí, funcionou. Então a gente fez um reaproveitamento de código aqui mais inteligente, né? Inclusive aqui também, ó, esse if a gente pode fazer uma verificação mais legalzinha nele, que é verificar componente nome. E aí a gente coloca return, né, que a gente vai precisar de um retorno, nesse caso é um retorno verdadeiro ou falso. Então a gente retorna se this.componente atual é igual a nome. Então se eu fizer isso no meu if, também vai resolver. Verificar componente, e aí eu mando via parâmetro o nome que eu quero fazer a comparação. Verificar componente. E o nome que eu quero fazer a comparação. Beleza? Tá dando para entender até aqui? Agora a gente está mudando bastante coisa, né? O meu medo é a gente se perder um pouco no caminho. Então eu quero que vocês me ajudem aqui nos comentários. Então legal, deixa eu só voltar aqui embaixo e dar uma explicação rapidinha para quem não entende muito de JavaScript. Como é que a gente faz esse tipo de comparação, né? Por que eu coloquei 3 iguais aqui? No JavaScript é assim, a gente define uma variável, uma constante, utilizando o igual. Então, se eu quiser colocar um valor novo, igual aqui, eu estou atribuindo. Então, um igual, se eu colocar A é igual a B, significa que o A vai passar a ter o valor de B. Por exemplo, se eu tenho uma variável aqui chamada Lucas, e eu tenho uma variável nova aqui chamada Pedro. Se eu colocar A é igual a B, na verdade, o que vai acontecer? As duas variáveis vão se chamar Pedro, vai ficar Pedro e Pedro. Vou reatribuir o valor de Lucas, Lucas não vai existir mais. Se eu fizer com 2 iguais, A é igual a B, aí a gente já começa a passar para comparação, que é igual a gente fez aqui. A gente está fazendo uma comparação. Por que eu coloquei 2 iguais aqui? O que significa os 2 iguais? Os 2 iguais, no JavaScript, ele significa que são semelhantes, mas não idênticos. O que isso quer dizer?
Por exemplo, se eu tenho uma variável, vamos atualizar essas variáveis aqui, ó, 1 e B1. Esse 1 aqui está dentro de uma string, tá? Tá entre aspas, e esse aqui é um número inteiro. Se eu fizer uma verificação aqui, A igual a B, ele vai retornar true para mim. A gente consegue testar isso aqui, ó, no JavaScript do próprio console. Ó, let A é igual a 1, let B é igual a 1, certo? Se eu chamar aqui, ó, A, tá trazendo 1. Se eu chamar B, tá trazendo 1. E se eu falar se A é igual a B, ele deu true. E não é true, porque esse aqui é 1 por string, esse aqui é 1 por número. Então o JavaScript está falando para mim que eles são semelhantes, eles são parecidos, mas eles não são iguais. Se eu colocar igual a B, eu estou dizendo que ele é exatamente igual. É isso que eu quero. Entendeu? Então, é por isso que eu tenho esse costume de usar sempre 3 iguais, porque ele vai pesquisar, ele vai procurar para mim e falar para mim se são exatamente iguais as coisas que eu estou comparando, entendeu? Então, é por isso que eu tenho esse costume de usar 3 iguais, tá bom? Então, voltando aqui para a gente não bagunçar o código. Muito bem, então a gente fez o seguinte, a gente colocou aqui o nosso componente atual e ele verifica e traz o componente que a gente quer, né? O que eu vou fazer aqui? Eu vou esconder os botões caso o componente já tenha sido escolhido. Como é que eu vou fazer isso? Ó, uma forma de fazer isso é colocar um VIF nos próprios botões, né? VIF, e aí eu coloco verificar componente. Eu vou colocar verificar componente, e no caso aqui eu vou ver se o componente é nada. Se o componente for nada, ele mostra. Aí, nesse caso, o componente é nada, aí ele mostra. Mas aqui vai ter um problema, né? Se eu clicar aqui, ó, ele vai sumir os dois, porque o componente já não é mais nada. O componente agora ele é. Então é isso. Esses botões só vão aparecer se eu não tiver escolhido componente nenhum. Então aqui ele funcionou. Só que, eu estou apertando F5, tá? Para voltar aqui. Na hora que eu clico, eu aperto F5, ele recarrega a aplicação para mim. Só que, se esses dois aqui, eles usam o mesmo VIF, por que eu não abraço os dois com VIF só, né? Imagina só, se você tem uma lista de coisas, você vai pôr o mesmo VIF para todas elas? Não há necessidade. Então, uma forma de você fazer isso é abraçando os dois botões com uma div. Abraçando os dois botões com uma div, você pode pôr o VIF nele. Aí, funciona. Só que, aqui no nosso elemento, você vai ver que esses botões agora estão abraçados por uma div. Às vezes não é isso que você queria. Às vezes você queria os botões na raiz. Então, como é que a gente faz isso? A gente coloca um template. E aí a gente consegue fazer verificação de VIF no próprio template. E o template ele não é renderizado no view. Então, vai ficar os botões aqui mesmo. Aqui, ó, raiz, botão e botão. E se eu clicar aqui, os botões somem e aparece o componente. Deixa eu só identar tudo aqui agora. Então é isso, a gente fez essa verificação aqui. Agora, o que eu quero fazer para a gente terminar a aula aqui? Eu quero poder voltar, né? Porque eu estou voltando apertando F5, eu estou recarregando a aplicação para poder voltar nos botões. O que eu vou fazer para a gente voltar aqui? Eu vou mostrar para vocês uma função que o Vue tem que se chama emit, que é quando um componente filho de outro componente, ele envia uma função para o componente pai. Então eu vou criar aqui, ó, dentro do nosso Hello World, eu vou ter que criar nos dois, tá? Vou criar aqui uma função depois do Lucas. Vou pôr um HR aqui e vou criar um botão. Bom, criei um botão. Ao clicar, ele vai rodar um método chamado fechar componente. E o nome desse botão vai ser fechar componente, como você pode ver. Deixa eu só dar aqui. Fechar componente. Então, quando eu clicar aqui, ele vai voltar para aquela tela antiga. Como é que ele vai fazer isso? Eu vou vir aqui nos nossos métodos. Criar essa função fechar componente. E o que essa função fechar componente ela vai fazer? Ela vai rodar o this, que ela vai chamar o elemento view. E aí ela vai rodar uma função chamada emit com o $, tá? Então ele vai emitir uma função para o pai. E aí eu posso pôr o nome que eu quiser aqui. Então nesse caso, fechar componente. Eu vou colocar fechar. Só fechar já resolve. Então eu vou emitir uma função fechar. Para a gente ver se deu certo, a gente volta aqui no nosso app e é o conhecendo Vue. Ah, importante. O nosso conhecendo Vue, a gente está no Hello World. Mas o app,
ele não está chamando Hello World, ele está chamando Conhecendo View e dentro do Conhecendo View que está o Hello World. Então, a gente tem que vir aqui no Conhecendo View, aqui onde ele chama o Hello World, é aqui que ele vai receber esse emit. E como é que a gente sabe que ele emitiu? A gente põe um arroba aqui, fechar. Por quê? Esse é o nome do emit que a gente colocou. Então, tudo que a gente for emitir, a gente consegue chamar pelo próprio componente usando o arroba. Como se fosse um clique mesmo. O clique é como se ele tivesse emitido um evento de clique. Então, nesse caso aqui, ele emitiu o fechar. Quando ele emitiu o fechar, a gente pode rodar alguma coisa. Então, nesse caso aqui, a gente vai ter que emitir de novo, né? Porque ele emitiu para o Conhecendo View. Agora a gente vai precisar emitir para o app. Então a gente pode rodar o emit, fechar. Diretamente assim mesmo. Emite, fechar. E agora sim, a gente volta aqui para o app, o Conhecendo View, agora ele vai receber isso. Então, fechar, arroba fechar. Toggle componente, né? Será que eu vou conseguir chamar o nome dele aqui? Toggle componente e nada. E é isso aí, consegui fechar o componente. Emitindo um evento do componente de dentro, chamando o componente Pi. E aí eu consigo emitir um evento para poder realizar alguma ação no elemento Pi. Então a gente vai fazer agora a mesma coisa aqui na lista de tarefas, ó, porque se eu abro ela, fico travado nela. Eu tenho que apertar F5 para poder voltar. Então vamos fazer a mesma coisa. Aqui no nosso lista de tarefas, eu vou criar um botão. Na verdade, eu vou ajeitar o layout aqui. Fechar componente. E aí, arroba clique. Vamos pôr emit fechar diretamente, né? A gente não precisa criar um método para cá, não. Vou ajeitar isso no Hello World também para a gente pegar esse padrão, então. Emit, fechar. É bom a gente chamar a função somente quando a função tiver alguma coisa grande para ser calculada ou quando a gente for atribuir também. Atribuir é bom a gente chamar a função. Agora, se for chamar só um emit, não tem necessidade. Então, nesse caso, o fechar componente não vai precisar existir mais e a gente emite a função diretamente daqui. Voltando então para a lista de tarefas. Mesma coisa, então emite fechar. E agora sim a gente vem no nosso app e faz a mesma coisa aqui. Então lista de tarefas só vai existir se o componente for esse. E ao fechar ele volta o componente para nada. Então agora os dois vai ter o botãozinho aqui. E boa, então o que a gente aprendeu hoje aqui foi usar o VIF, foi usar o VShow. Vou colocar o VShow aqui, para a gente não esquecer. O template não funciona no VShow. Ainda bem que eu fiz o teste aqui para a gente já aprender. O template não funciona no VShow. O template só funciona com o VIF, tá bom? Então, vamos colocar o VIF aqui e o VShow embaixo. É isso aí. Vamos colocar o fechar em cima para não ter que ficar vindo aqui embaixo. Isso, garoto. Eu vou manter o fechar componente dentro do Hello World para mostrar que se você quiser emitir para o componente Pi, você vai ter que emitir duas vezes, tá? Emite para esse que emite para o app. Então, emitiu para um, aí você emite para o outro, tá? Eu até colocaria aqui em cima só para ficar bonitinho o fechar lá, mas vamos deixar ele aqui mesmo. E acho que foi isso, né? A gente viu o VIF, a gente viu o VShow e a gente viu o emit. Acho que para hoje tá legal. O que eu vou fazer agora é o seguinte, na próxima aula a gente vai brincar um pouco com CSS, tá? Eu vou colocar esses botões aqui de um jeitinho mais legal e vou mostrar como é que o Vue trata de CSS, tá? Provavelmente a aula de amanhã então vai ser mais simples, tá? Mais curtinha, porque a gente vai abordar só o CSS. Mas eu acho que vai ser bacana para a gente finalizar a semana então, tá bom? Então, pessoal, muito obrigado por ter comparecido até aqui. Eu agradeço muito pela tua confiança nesse curso que a gente está fazendo. E se você gostou, não esquece de dar seu gostei aqui, de se inscrever no canal para continuar me acompanhando, tá bom? Então, um abraço e até o próximo vídeo.